Em relação às regras de acentuação gráfica, é correto afirmar que, então, se tem acentuação gráfica, você precisa se lembrar de quê? De quando a palavra é oxítona, que a sílaba tônica é a última, quando a palavra é paroxítona, o mesmo P que é de paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima, e também nós temos quando a palavra pode ser proparoxítona. Comece sempre pela proparoxítona, porque toda proparoxítona é acentuada. Então, antepenúltima. Proparoxítona quando a antepenúltima sílaba é a tônica. Lembrando que você começa sempre da direita para a esquerda. Se eu disser, por exemplo, café, a sílaba tônica, se tem acento, já é a sílaba tônica. Então, aqui nesse caso é uma oxítona e é acentuada porque eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Você que vai fazer a prova, já marque lá. Eu preciso da alternativa correta, não é isso? Então, vamos ver aqui. As palavras básico e periféricas são proparoxítonas? Será que a sílaba tônica, neste caso, é a antepenúltima? Não dá para fazer acentuação. Melhorar isso daqui, né? Não, vocês não vão conseguir fazer acentuação sem separar em sílabas. Básico, a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é proparoxítona, é acentuada. Vamos fazer aqui periféricas. Periféricas. Periféricas, a última sílaba tônica não. É a penúltima também não. É a antepenúltima? Perfeito. Então, periféricas, a antepenúltima sílaba é a tônica, então ela também é proparoxítona. Letra A já gabaritou a questão. As palavras área, cenário e país são acentuadas pela mesma regra? Se você pegar cenário, que é parente do mestre Mário, aqui eu tenho uma paroxítona. E se eu pegar, por exemplo, país, vamos lá, país. Aqui já tem o caso do hiato que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E áreas, áreas aqui também, olha aqui, areas, é uma proparoxítona. Basta você ver, se são falando lá que é pela mesma regra, é importante você compreender. Falou então pela mesma regra, todas têm de ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. As palavras público e climático são palavras com acento diferencial? Vamos ver aqui então. Quando fala acento diferencial, é o caso de pôr preposição e pôr verbo. O acento diferencial já é autoexplicativo. Ele vem justamente para diferenciar uma palavra da outra, caro concursante. Então, acento diferencial pode aparecer na sua prova. Você vai se lembrar de que o acento diferencial é para diferenciar uma palavra da outra. Por preposição não tem verbo. Por, quando for preposição, não tem acento. Por, se for verbo, tem acento. Lembre-se disso aqui. Acento diferencial é isso. Ah, mas o acento diferencial caiu. Nem todas as palavras. Por exemplo, na palavra para caiu. Pelo caiu, polo caiu. Mas continuou. Impor, impôde também. As palavras, então, já descarto também aqui a alternativa. Aqui, porque marca. Agora vai. Então, descarto. A palavra físico é acentuada por conter hiato. Outro ponto também aqui, físico, ela é acentuada porque é uma proparoxítona. O que é hiato? Hiato é quando você separa em sílabas e as vogais ficam em sílabas diferentes. Então, puxa uma setinha e espero que vocês estejam aí com seus cadernos. Hiato é isso daqui, ó. Saúde. É hiato, sim. Porque quando eu separei em sílabas, como vocês já visualizam aqui, se eu separo em sílabas, nós vamos ter o quê? As vogais ficarão em sílabas diferentes. Hiato é isso aqui, eu separo em sílaba e as vogais ficam em sílabas diferentes. É o caso saúde, é o caso de saída. Viu que aqui eu tenho hiato? Vogal, vogal em sílabas diferentes. E lembrando, eu acentuo I e U tônicos quando formam hiato. A palavra elevatórias é acentuado por ser oxítona. Oxítona é a última. Oxítona, por exemplo, é a palavra cajá. Aí é oxítona. Elevatórias, vamos lá. Elevatórias. Vamos fazer direito aqui. Elevatórias. O que você observa aqui nesse caso? Que ela é uma paroxítona, que a sílaba tônica é a penúltima. Então, aqui,
A correta é a letra A, porque básico e periférica são proparoxítonas. Vamos aqui agora à próxima questão. A questão número 2, vamos ver aqui porque está tendo um problema técnico aqui, mas quem faz ao vivo é isso mesmo. Questão 2 agora, contemplando os porquês. Eu quero que vocês coloquem lá, número 2 e qual é a letra que vai gabaritar esta questão. Vamos verificar aqui. Vocês vão se lembrar de que os porquês também estão presentes lá na prova de vocês. Então vamos verificar aí, vamos ver quem mais estiver presente à nossa transmissão. Vai chegando, dando uma boa noite e vão colocando lá. Coloque número 2, qual é a alternativa correta, tá certo, turma? Então vamos verificar aí o que vocês já conseguem responder para a gente. Então, um minutinho aí, enquanto vocês respondem, coloquem aí número 2. O Garcia, que já está aí na nossa transmissão também. Vamos verificar ali o que ele vai colocar nessa número 2 aí e demais pessoas que aqui estiverem também. Então, vão colocando lá, número 2, qual pode ser a alternativa correta? Nós temos lá também o Arquires, que está chegando aí. Pode ir colocando lá, número 2, uso dos porquês. Vamos verificar aí quem vai conseguir gabaritar a questão também, número 2. Lembrando que essas questões já estão disponíveis lá no meu preparatório de português da banca OCP. Esse simulado vai ser disponibilizado lá para vocês, inclusive o PDF também. Então, voltando aqui. O PDF dele também estará lá disponível para vocês. Vamos então à resolução da questão número 2. Vamos ver aqui. Os cientistas não sabem explicar o porquê a palavra destacada é assim escrita, pois... Vamos de novo aqui. Eita, certo. Então, este porquê aqui ó, é importante vocês compreenderem. Quando ele vier precedido de artigo, caro concursado, ele será um substantivo. Certo? Porque sempre que ele for um substantivo, ele será junto e com acento. Pegue o seu caderno aí e anote para nós. Coloque lá os porquês. Então, nós temos aqui, ó, porquê assim, porquê junto e sem acento, porquê separado e sem acento, porquê separado e com acento. Então, vocês precisam verificar qual. Esse aqui, ó, vocês já vão colocar aí, quando for um substantivo. Vem precedido de artigo ou pronome. Agora, este porquê aqui vai ser aquele de conjunção, que lá na quarta série você falava assim, é o porquê das respostas. Ele não veio à aula porque estava doente, certinho. Este porquê aqui é no início de perguntas. Início de perguntas. E este porquê separado e com acento vai ser no fim de perguntas. Então, aqui eu espero que já tenha ajudado bastante. Então, vamos verificar aqui. Então, eu já sei que o primeiro é um substantivo, está correto. Agora, eu preciso... A palavra destacada é assim escrita porque está sendo usada como substantivo, significando motivo, olha lá. Os cientistas não sabem explicar o motivo, ou porquê. Então, este porquê aqui é um substantivo, já gabaritamos a questão. Está sendo utilizado para introduzir uma causa ou explicação? Anote aí assim, ó, é este porquê, junto e sem acento. Funciona como pronome relativo equivalente a por qual motivo, por qual razão, seria este porquê. Então, este porquê separado e sem acento, além de ser usado no início das perguntas, ele também pode ser usado quando puder substituir por, como fala aqui, ó, por qual razão. Então, por qual, pelo qual, aí porquê separado e sem acento. Introduz frase interrogativa, também porquê separado e sem acento. Está sendo utilizado em final de frase, aí já é o porquê separado e com acento. Então, aqui deu para você memorizar os porquês de maneira satisfatória, eu acredito. Próxima questão. Um minuto aí para que vocês possam responder também. Vamos ver a turma aí, PP, Futuros Policiais Penais de Minas Gerais. Vamos ver aí quem que está conseguindo gabaritar as questões também.
E vou pedir que vocês interajam aqui comigo também. Coloquem lá. Número 3. Qual é? Não se esqueçam de colocar o número e também a letra que vai gabaritar a questão. Certo, turma? Então vamos verificar aí quem vai conseguir gabaritar a questão. Vão colocando, também está lá previsto no edital de vocês, mal com L, mal com U. Não é isso? Mal com L, mal com U. Portanto, também vocês colocarem aí e fazerem suas anotações. Então, vamos verificar aqui. Assinale a alternativa em que a palavra destacada foi utilizada de maneira correta. Então, primeiro ponto, mal com L é o oposto de bem, certo? Mal com U é o oposto de bom. Faça essa substituição. Então, este mal com U, que é o oposto de bom, mal e bom, é o quê? Um adjetivo. Para usar mal com U, ele precisa vir junto a um substantivo, certo? Agora, se for o mal com L, ele vai ser um advérbio. Vamos ver aqui de novo. Voltando. Mal com L será um advérbio. É a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo ou o próprio advérbio. Substitua por bem ou bom. Nossa, como você tem um coração bem? Não, como você tem um coração bom. Então, o correto aqui seria mal com U. Então, descarto. Mal saí e você já me pediu para voltar? Então, o correto aqui seria mal com L. Anotem aí também. Mal com L equivale a quê? Mal com L também pode ser uma conjunção trazendo uma ideia de tempo. Mal saí. Mal saí de casa, ou seja, quando saí de casa. Então, mal com L pode ser usado também no sentido de conjunção, trazendo a ideia de tempo. Fiquei feliz ao saber que você não é um rapaz. Bom, que você não é um rapaz. Mal, então, letra C de coração já gabaritou a questão. Então, letra C está correta. Ele está muito bem de saúde. Então, o correto seria mal com L. Não me leve a bem, não me leve a bom, aliás, não. Então, não me leve a mal, hoje é carnaval. Então, aqui também está correto, que seria não me leve a mal com L. Próxima questão, contemplando concordância. Vamos deixar aí também um minutinho para que vocês consigam fazer a leitura e também para que vocês possam gabaritar a questão contemplando concordância, também prevista nos seus editais da banca AOCP. Então vamos verificar aí o que vocês colocam também. Coloquem lá a questão número 4 para a turma que estiver aí, apareça também ao chat. Dê uma boa noite aí para a gente dialogar um pouco aqui também. Fala se vai fazer, qual concurso que você vai fazer também, para a gente já conseguir aí ir dialogando aqui na nossa transmissão. Então, neste caso aí, próxima questão, contemplando, observando a concordância de frases adaptadas do texto, marque a alternativa que apresenta uma reescrita correta, turma. Então, vamos verificar aí qual alternativa que está correta para a questão de número 4. Então, vamos já fazer também a correção dela. Caros concursandos, vamos aqui, voltando de novo. Observando a concordância de frases adaptadas do texto, vamos marcar a alternativa que apresenta uma reescrita correta. Então, se está fazendo a sua prova, vai lá e coloque assim, ó, eu preciso da alternativa correta. Primeira coisa que você vai fazer, se for concordância verbal, você vai marcar os verbos. Então, você vai... Não, aqui não vamos marcar tudo isso, não. Vamos marcar só o são mesmo aqui. Você vai marcar os verbos ou as locuções verbais, não se vê hoje. Primeira coisa de que você vai se lembrar é do verbo haver. Tem houveram é verbo haver. Tente substituir por existir. Nunca houveram, nunca
existiram, não é isso? Ah, sim. O verbo haver pode substituir por existir, isso quer dizer que ele é impessoal. Impessoal, que não tem pessoas, que pode ser usado somente na terceira pessoa do singular. O que quer dizer isso? Que o verbo haver, quando puder ser substituído por existir, só pode ser usado na terceira pessoa do singular, não irá para o plural. Então, o correto seria nunca houve. Então, já descarto. A maioria desses sistemas não são estritamente digitais. O que você vai fazer? Então, vamos aqui mudar esta cor. Vou voltar aqui, marca texto. Vou pegar aqui a maioria de. Quando aparecer aqui as expressões partitivas, a maioria de. Este aqui mesmo, acho que é isso. Então, a maioria de. Não é isso, agora sim. Então, de que você vai se lembrar? Quando aparecerem as expressões partitivas, parte de alguma coisa, a maioria de, grande parte de, com expressões partitivas, o verbo pode ficar no singular, concordando com a expressão partitiva, anote, é importante. Com as expressões partitivas, a maioria de, grande parte de, por exemplo, o verbo pode ficar no singular, concordando com a expressão partitiva, então a maioria não é. Então, a maioria é. Então, ele pode ficar no singular, concordando com a expressão partitiva, ou ir para o plural, concordando com o determinante. Então, desses sistemas, se eu falar esses sistemas são, a maioria é. Então, a letra D está correta. Portanto, você se lembrar, a expressão partitiva, o verbo pode ficar no singular, concordando com ela, ou ir para o plural, concordando com o determinante. Então, poderia falar, a maioria desses sistemas não é digital, ou a maioria desses sistemas não são. Muitos artistas são eles. Sempre que estiver no plural, eu preciso colocar o acento. Então, a forma correta é o quê? Ele tem e eles têm. Certinho? Então, aqui fica fácil. O resultado dessas criações foram o resultado, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Qual que é o núcleo do sujeito? Resultado. O resultado foi nada de foram. Aqui o examinador colocou foram para você achar que essas criações foram a série de instalações. Para você identificar o sujeito, faça a pergunta com o verbo. O que foi uma série de instalações? O resultado. O resultado foi. Não se vê trabalhos. Trabalhos não se veem. O correto aqui é não se veem. Por quê? Neste caso, eu tenho um verbo transitivo direto. Sempre que eu tiver um verbo transitivo direto, tiver a partícula passivadora se, o verbo concorda com o sujeito. Sujeito paciente. Então, trabalhos está no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, não se vê em trabalhos. Trabalhos não são vistos. Questão bastante interessante que exigiu bastante conhecimento. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Um minuto aí também para que vocês possam responder a questão. Então, neste caso aí, a gente precisa verificar qual é a alternativa correta no que se refere à colocação pronominal, turma. Então, vamos ver aí, assunto também previsto aí nos editais da banca AOCP. Então, vamos verificar aí quem vai conseguir acertar. Já coloque aí também, número 5, que letra que é, para que a gente possa resolver a questão aqui para vocês também, tá certo? Então, vamos já à resolução. Lembrando que são os 10 assuntos que estarão aí na sua prova da banca AOCP, não é isso? Então, vamos já para a resolução também. Quando falar de colocação pronominal, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar os pronomes oblíquos átomos. Me, se, me, no. Então, quais são esses pronomes oblíquos átomos? Eu tenho lá o me, o te, o se, o nos, o vos, o a e suas variações. Nós temos lá também lhe e lhes, caro concursante. Primeira coisa,
Letra A está errado porque eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Eu brinco nas minhas aulas, caro concursando. O te amo não existe. Por quê? Eu não posso iniciar frase com os pronomes oblíquos átomos. O correto seria amo-te ou então eu te amo. Então está errado. Ele não tornou-se o homem que era por mero acidente. E aqui, esse N, esse não aqui, eu tenho o N de palavras negativas. Aqui é o que eu chamo de Enéas 4Ps. Meu preparatório, eu trago uma aula explicando colocação pronominal. Vocês podem também acessar o nosso site para que vocês façam aquisição do meu preparatório. Então aqui eu vou ter o quê? As palavras negativas. Palavras negativas são atrativas. Elas vão atrair os pronomes oblíquos átonos para perto delas. Então, o que que aparece aqui? O não, o correto seria: ele não se tornou o homem que era. Calarei-me para sempre. Aqui eu tenho um verbo no futuro. Anote aí também. Sempre que eu tiver verbo no futuro, eu preciso usar a mesóclise. O que é a mesóclise? Quando o pronome oblíquo átono vem no meio do verbo. Calar-me-ei seria a maneira correta. Ao invés de calarei-me, calar-me-ei. Anote então. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. A mesóclise, sempre você vai usar a mesóclise com verbo no futuro. Já perdi-me. Este já é advérbio. Advérbio também é palavra atrativa. Então, o correto seria: já me perdi várias vezes. Humilharam-no. Está correto porque eu não poderia falar o humilharam, porque eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, aqui ficou fácil para a gente gabaritar a questão com a letra E. Assinale a alternativa cujo elemento destacado funciona como substantivo. Substantivo é o quê? O nome das coisas, não é isso? Coisas, dos seres, objetos, sentimentos. Então, objetos, sentimentos, muitas outras coisas também, não é isso? Lugares, pessoas. Então, isso é um substantivo. Eu preciso daquela que seja um substantivo. Alimento orgânico. Orgânico é adjetivo, está caracterizando o substantivo alimento. Foram revistos 162 artigos científicos. Científico é um adjetivo, porque está caracterizando o substantivo artigos. Descartes. As vendas de alimentos orgânicos vêm caindo em alguns mercados. Mercados, substantivo. Alguns é um pronome indefinido. Com base na superioridade nutricional, nutricional é adjetivo, então aqui eu posso descartar também. Os alimentos orgânicos não apresentam benefícios, aqui é substantivo, porque nutricional é um adjetivo. Então aqui letra E gabaritou a questão. Questão contemplando ditongo. Será que eu tenho um ditongo, hiato? O que eu posso ter aqui também? Então, é um minutinho aí para que vocês possam responder a questão de número 7, turma. Então, vamos verificar aí esta questão, qual vai ser a resposta dela. Então, coloquem aí para mim, por gentileza, coloca lá número 7 e a letra. Eu quero ver quem vai conseguir acertar essa daqui, que é bastante interessante também. Vamos ver aí quem vai conseguir fazer, certo, turma? Enquanto isso, um minutinho aí. Ditongos correspondem a encontros de dois sons vocálicos em uma mesma sílaba. Já ajudou bastante aqui. Porque o que eu preciso observar aqui? Ó? Encontro de dois sons vocálicos de vogal. Então, eu preciso ter duas vogais em uma mesma sílaba.
Então, eu preciso marcar a alternativa. Olha como fazer outro consonantal. Simples assim. Leitura. O que você observa? As duas vogais aqui ficaram na mesma sílaba. Então, neste caso, eu tenho um ditongo, turma. Ditongo. Então, a 7, aqui, a letra D gabaritou a questão. Extremamente importante você compreender isso daqui, que vai ajudar bastante. Um minutinho aí para que vocês possam responder a questão número 8 também. Já vai ajudar bastante, porque também é assunto presente nos editais da banca AOCP, turma. Então, o que a gente precisa verificar aqui? Assinale a alternativa em que as sílabas da palavra estejam divididas corretamente, separação silábica, não é isso? Então, vamos ver aqui. Reconhecido. O NH não é separado como aparece aqui. Então, aqui está errado. Apaixonou. Apaixonou. Olha aqui, este A é separado. Não tem este acento também, não. Fictícia. Fictícia. Aqui também está errado. Essa consoante não pode ficar sozinha. Dia, vamos lá, dia. Para separar em sílabas é como você fala, dia. Então aqui letra D, corretíssimo. Eu separo o DI do A. Então, separação silábica também presente no seu edital. Assinale a alternativa que analisa de maneira correta a formação e ou grafia de algumas palavras presentes no texto. O termo extracurriculares é grafado sem hífen, porque o segundo elemento se inicia com consoante certinho. O que diz a regra do emprego do hífen? Quando o prefixo terminar com vogal e a palavra da frente começar com consoante, é tudo junto. Então, nós temos aqui extracurriculares. Tudo junto. Então, letra A, certíssima aqui. O termo repensar é grafado com hífen? Não. Com o prefixo ré, eu não vou empregar o hífen, independente de ter consoante ou vogal. Repensar aqui, reescrever também, olha aqui, sempre sem hífen, com o prefixo ré. O termo acolhimento é formado a partir do processo de derivação prefixal? Nada disso. Aqui eu tenho o verbo acolher. Do verbo acolher, eu tenho o quê? Acolhimento. Então, aqui eu já vi que ao verbo acolher eu acrescentei o sufixo, então é sufixal. Os termos indispensável e interpessoais contêm o prefixo in, que apresenta sentido de negação. Em indispensável, sim. Uma coisa é ser dispensável e outra indispensável. Então, indispensável é negação. Agora, interpessoal aqui nem é o prefixo in, é o prefixo inter, certinho? Tanto desconectar quanto desinformação são formados pelo processo de composição, nada disso. De conectar eu tenho desconectar, de informação eu tenho desinformação. Então aqui é um processo de derivação, caro concursando. Então nada de composição. Aqui é derivação. Última questão da nossa transmissão de hoje. Instituto AOCP precisa relacionar as colunas e marcar a alternativa correta. Então vamos verificar aí essa número 10, qual é a alternativa que vai gabaritá-la. Então vamos verificar aqui já. Voltando. Então vamos lá. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta, observando aqui as conjunções que estão contemplando conjunção presente também no seu edital AOCP. Então vamos lá. Jarbas Mantovani apresentou o projeto do museu e disse. Então ele apresentou, mas disse. Então aqui, este e traz uma ideia de adição. Se é adição, eu tenho uma aditiva, caro concursado. Então, eu já vi que é aditiva é a número 3. Então, já começa aqui com 3. Não começa com 3, eu descarto. A próxima aqui, eu vou pegar essa daqui, ó, para fazer. Observe aqui, é o que eu chamo dos verbos parar, parer, parir. O que quer dizer isso? A preposição para
mais verbo no infinitivo. Preposição para mais verbo no infinitivo vai trazer uma ideia de finalidade. Então, aqui eu tenho oração subordinada adverbial final. E qual? Nessa daqui. Então, aqui é 4. Então, já vi que é 3 alguma coisa e 4. 3 alguma coisa e 4. Gabaritei a questão sem sofrer. Aqui vai ser 1 e aqui 2. O primeiro era, aqui eu tenho um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E depois a última está tudo bonito, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. Todavia, caro concursando, vai ser o quê? Uma oração coordenada adversativa. 10 assuntos que, indubitavelmente, estarão na sua prova da AOCP, caro concursante. Então é importante que você acesse o nosso site, adquira o meu preparatório da AOCP para que você possa gabaritar português